Boa tarde a todos, queridos irmãos, sejamos todos muito bem-vindos. Nós gostamos de dizer que isso da nossa alegria e da gratidão que temos a esta casa por nos acolher, pelo convite que nos faz para o estudo do Evangelho. E também ao nosso Mestre Jesus, que nos acompanha sempre, que está aí, de fato, fazendo acontecer, e nós somos apenas instrumento quando damos essa condição. Ainda tem isso, Mas nós viemos hoje fazer uma reflexão sobre o capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e o item é o 4, que fala da missão dos espíritas. E aí eu gostaria de saber se a gente já pensou nisso? Espírita tem missão? O espírito que está reencarnado no planeta de provas e expiações tem missão? O que vocês acham disso? Tem sim, Porque ainda que não seja aquela missão dos benfeitores, dos espíritos mais evoluídos, que são aquelas de cuidar dos outros espíritos, inclusive de nós, para que nós possamos progredir, nós temos afazeres, lições de casa que a gente precisa, dentro da encarnação, cumprir. Cumprindo a nossa etapa para que possamos nós galgar algum degrau na evolução, na escala evolutiva dos espíritos eternos que somos nós. E isso é certo, nós vamos ser anjos um dia. Então é a promessa de Deus. Nós sabemos que na linha de progressão espiritual, na progressão dos mundos, está tudo em perfeita harmonia. Todos os planetas, todas as casas, todas as moradas da casa de nosso Pai estão no processo de evolução. E nós espíritos também, embora ainda num planeta de provas e expiações, estamos aqui na nossa caminhada para o alto, e sempre, Graças a Deus que a doutrina espírita nos esclarece sobre isso. Então, o título desse capítulo é Os Trabalhadores da Última Hora. Quando nós vamos falar de trabalhadores, nós estamos falando, nesse caso aqui, de trabalhadores da seara do Cristo. Nós, os espíritas, temos o hábito de dizer que nós somos os trabalhadores da última hora. Por quê? Porque no movimento doutrinário existe a possibilidade da nossa ação em prol de nós mesmos. Então vão aparecendo setores de trabalhos, oportunidades, como essa que nós estamos aqui agora. Se a gente quiser chamar de oportunidade de trabalho, é um estudo e, acima de tudo, é mais para nós do que para qualquer uma outra pessoa, mas é também uma forma de nós estarmos em ação nesse processo de evolução. Então, falar de ação na doutrina espírita é falar de ação fraterna, integrada e interrelacional, que garante o alcance dos objetivos da unificação, fortalecendo elos de apoio mútuo. Na doutrina espírita, nós aprendemos que, estando juntos, somos como feixe de varas, e por isso nós nos fortalecemos. Então, quis Deus que nós estivéssemos num planeta de provas e expiações, nos dando a oportunidade da convivência para nos ajustarmos com a nossa própria consciência. Nós precisamos lembrar, então, que os espíritos que estão aqui, ou seja, todos nós, encarnados e desencarnados, nesse processo de evolução, estamos sendo assistidos por espíritos em condições melhores que a nossa, para que nós possamos traçar o nosso caminho. E qual é o modelo e guia? Está lá no Livro dos Espíritos, a pergunta e resposta para nós num planeta como esse. Jesus. Então, ele é o nosso mestre. Ele está à frente desse barco. E aí, a gente pode dizer, então, que a gente precisa pegar as oportunidades, utilizar essas oportunidades, ou seja, não perder as oportunidades.
Todos os instantes são dados na nossa vida, de encarnado e desencarnado, quando estamos num planeta de provas e expiações, oportunidades. Primeiro, para que a gente possa saber se a gente já aprendeu a lição. Depois, para que nós a coloquemos em prática. Porque a convivência requer que nós estejamos trazendo para o nosso dia a dia a prática das lições do Cristo. Então, a gente vai oportunizando aprendizado, convívio, trabalho, uns para os outros. Precisamos, então, ser gratos a todos os irmãos que permitem que nós estejamos nesse movimento. Ninguém faz nada sozinho. E, principalmente, quando se trata de progressão espiritual. Todos nós precisamos uns dos outros. Aquele com o qual a gente não tem muita afinidade, aquele espírito que está muitas das vezes encarnado dentro dos nossos lares, é aquele irmão que vem somar mais no nosso processo de evolução moral. Porque é ele que vai ser o freio para as nossas emoções, para as nossas digressões, para as nós ainda, né, que nós temos muito exacerbado a questão do orgulho, da vaidade. Então o outro vai dizer para nós, e é tão bom quando ele diz, é bom em dois sentidos, né? Primeiro, a gente ouve o que a gente precisa de ouvir. E depois por quê? Porque a gente tem a oportunidade de repensar, de retomar os nossos caminhos. Então tem uma música que é do Leopoldo Machado, chama-se Alegria Cristã, e eu acho que ela traduz esse trabalhador da última hora, nós os trabalhadores espíritas. Ela fala assim, ó, chama-se Alegria Cristã, mas a letra é: sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria, pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. Nós estamos falando aqui sobre missão dos espíritas. E nós estamos dizendo que a gente precisa trabalhar ombro a ombro, lado a lado, esquecendo-nos das diferenças. A gente precisa primar, primeiro, pelo zelo da manutenção dessa paz e harmonia. Então, olha que coisa boa, que oportunidade boa, porque estando junto com o outro, o nosso limite é bem curtinho. O nosso espaço de ação é bem curtinho, porque de repente vira para cá, tem um dos nossos irmãos, aqui tem outro, aqui tem outro e aqui tem outro. Nós ficamos numa redoma. Nós vivemos então assim colocados por misericórdia divina. Por isso que a gente não precisa querer fugir de casa morando sozinho. E nem quando tem família, não querer saber dessa família. Porque todos os que estão envolvidos conosco e com os quais nós estamos envolvidos na nossa sociedade fazem parte desse processo de evolução. São necessários. Então, somos necessários uns aos outros para que evoluamos. E nós precisamos evoluir, porque está definido que nós seremos anjos um dia. Então, estamos caminhando para ser anjo. O livro Pão Nosso tem uma lição, o texto 29, que tem como tema a vinha. É de Emmanuel, psicografado pelo Chico, do capítulo 20, o versículo 4 de Mateus. E Emmanuel vai falar para nós assim, esse capítulo 20, versículo 4, ele fala da parábola do festim de bodas e dessa parábola que está colocada no capítulo aqui, que é a parábola dos trabalhadores, né? A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Emmanuel diz para nós lá no texto A Vinha, do livro Pão Nosso. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Então, estamos aqui aprendizes do Evangelho de Jesus, mas nós recebemos a grande oportunidade do próprio Mestre. Porque ele diz que nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a ele se perderá. E as ovelhas somos nós. Porque a vinha é a terra. E nós somos os convidados.
que nos tornamos os trabalhadores. O Emmanuel ainda diz para nós que o planeta não é um barco desgovernado, diferentemente do que a mídia coloca o tempo inteiro e as nossas impressões nos causam muitas das vezes. Não tem nada que está no lugar. Ninguém é como se estivesse sem freio. Ninguém tem controle. Não é verdade. Nós ainda estamos olhando por esse prisma por conta do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Então nós achamos que o outro ainda incomoda muito, nós achamos que o comportamento que está inadequado é sempre o do outro e não nosso, que são as pessoas que precisam mudar, as leis que têm que ser alteradas e não os nossos comportamentos. A doutrina espírita ela nos convida a fazer uma reflexão diária, fazendo também uma reforma íntima. E essa reforma íntima é o que vai nos levar à perfeição. Então, nessa reforma diária, é necessário que nós estejamos diante do nosso irmão, do que ele está requerendo de nós e dessa convivência mais estreita, que a gente repense os nossos comportamentos, que a gente modifique as nossas atitudes, por assim dizer. As coletividades humanas, diz Emmanuel para nós, costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Então, se a gente prestar atenção nas leis divinas, nas leis que realmente mantêm o funcionamento do globo como um todo, do universo como um todo, elas não se modificam, porque elas são imutáveis como o próprio Deus, que é o criador de todas essas leis. As nossas leis humanas, elas são falhas e têm que ser ajustadas, se adaptam de tempos em tempos às nossas necessidades, mas as leis divinas não. E essas leis são as mesmas leis que regem a ciência do homem aqui na Terra e a que rege o plano espiritual. Então é um conjunto de leis e nós temos na doutrina espírita o primeiro livro da codificação, que é o Livro dos Espíritos, que tem todas as questões relacionadas às leis divinas, que são a lei natural, a lei divina é a mesma lei natural, e que vai nos dizer de como é que nós devemos nos relacionar, primeiro com o nosso Deus, com o nosso Pai, nas leis morais. Kardec traz 10 leis morais. No início das leis morais tem a lei de adoração, que nos fala disso, de como é esse movimento, como que deve ser esse nosso movimento em relação ao nosso Pai, para que, tendo intimidade com Deus, nós possamos amar o nosso irmão. Porque Jesus nos diz que o maior mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas ele diz que o segundo, e tão importante quanto esse, é amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós não tivermos uma conexão com o divino, se nós não entendermos as leis divinas, se nós não nos esforçarmos por entender que são essas leis maiores do que toda e qualquer criatura que está sobre o planeta, nós não vamos ter como amar os nossos irmãos. Porque a gente vai estar olhando para o nosso irmão sempre como se ele fosse a dificuldade na nossa vida, o empecilho na nossa vida, aquela coisa que a gente precisa de tirar do caminho, aquela parte da nossa vida que não é muito boa. E aí, quando a gente fala aqui de irmãos, nós estamos falando dos irmãos em humanidade. Nós precisamos envolver nesse pensamento, todas as vezes que a gente fizer essa reflexão, os irmãos que são de outras pátrias, os irmãos que são de outras religiões, os irmãos que fazem parte de processos dentro da nossa sociedade, em que, por estar... Desculpa. Por estarem envolvidos em questões que refletem diretamente nas nossas vidas, muitas das vezes nós nos comprometemos fazendo juízo de valor ou julgamentos indevidos, porque a gente está aqui para cuidar cada um de si, e no conjunto nós cuidamos de todos. E o primeiro movimento que a gente tem que fazer é melhorar-se a si mesmo. Esse movimento de melhora conosco mesmo
diz respeito ao nosso envolvimento direto com Deus, nosso Pai Criador. Então, para compreender, né, que essa terra é a vinha de Jesus, nós precisamos nos colocar também como esses trabalhadores. Nós temos que visualizar a terra sendo a vinha e quem está chamando, quem está convidando para o trabalho, para o desenvolvimento, é o próprio Mestre Jesus, que é o nosso modelo guia. Erastos, lá, agora já aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, no item 4, Erastos, que é o mentor espiritual, o anjo guardião do médium que psicografou essa mensagem, né? Os Espíritos dizem aqui para nós. Ele traz uma mensagem que foi psicografada em Paris em 1863, 100 anos antes do ano que eu nasci. Imaginem isso, né? 1863, eu nasci em 1963. Essa mensagem estava sendo psicografada e estou eu aqui, né, refletindo com vocês a respeito dela. Não é interessante isso? A gente vê como esse movimento é um movimento divino. Como há coisas além de nós que nós não temos noção, que nós não conseguimos ainda precisar, imaginar, alcançar, né, dada ainda a nossa pequenez moral e a nossa dificuldade mesmo de arregaçar as mangas, porque nós vivemos num mundo material. E o mundo material requer de nós o tempo inteiro comportamentos, ações, informações, e a gente se envolve nisso, esquecendo, mesmo que temporariamente, que nós não somos daqui. Nós somos espíritos numa experiência material, ocupando um corpo físico, temporariamente. E isso é tão claro, ou deveria ser para nós, porque a gente sabe que há os desencarnes. Todos os dias, nesse momento, por exemplo, que nós estamos aqui conversando, quantas pessoas estão desencarnando? E quantas estão reencarnando? Então a gente sabe que nascer e morrer, como a gente diz no vulgo, no popular, são as duas definições exatas que nós temos dessa vida. Que a gente está aqui. Nada mais a gente sabe. Porque a gente programa, a gente faz planos, a gente tem uma formação acadêmica para atuar e nem sempre acontece aquilo que a gente pensou. Nem sempre é dessa forma. Quantas vezes nós nos deparamos com situações, e isso é constante nas nossas existências, que nós temos que mudar o rumo da prosa. Às vezes é para melhor e às vezes são situações que nós não achamos muito boas, mas extremamente necessárias para a nossa mudança. Então Erasto vai nos dizer, ele já começa assim, e aqui ele está falando para os espíritas, porque ele está falando missão dos espíritos, que é o item 4. Então ele está falando para nós que estamos. E aí a gente vai colocar os simpatizantes da doutrina espírita, nós que já estamos na casa espírita há algum tempo, que estão aí fazendo parte do movimento espírita, quer seja assistindo palestras, congressos, participando dos grupos de trabalho junto com as outras casas. Ele vai nos dizer assim: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Hoje, a gente não está só escutando, a gente está vendo, está participando, está sentindo na nossa pele. A exacerbação do egoísmo e do orgulho fez com que nós relaxássemos os laços, os vínculos, principalmente os familiares. E a gente passou a funcionar mais ou menos como máquinas. E hoje, mais precisamente nas últimas décadas, nós temos à nossa disposição toda a tecnologia, que nos envolve muito mais e nos isola também, se assim a gente quiser. Estando desatento a tudo isso que já vem, a essa demanda toda que está posta, porque nós estamos vendo ruído, nós estamos vendo a ação de tudo o que há de nocivo que o ser humano pode fazer no planeta. O próprio clima
Hoje nós estamos no dia de agosto e hoje eu falei com a Gisele aqui a Sibeli, né? Realmente é o mês de agosto. Hoje está um dia de agosto, seco, sol muito quente e o vento. E nós temos com isso todas as doenças postas para que nós, os seres humanos encarnados aqui, convalesçamos. Dá para a gente fazer alguma coisa para isso ser diferente? Nós fizemos para chegar a isso. E agora vamos tentando retomar para modificarmos essa realidade. Então ele ainda diz assim, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores ides pregar o novo dogma. Qual é esse dogma? Da reencarnação e da elevação dos espíritos. Porque nós vivemos muito tempo e ainda há muita parte da humanidade que vive achando que é o que está aqui. E continuamos angariando bens, acumulando tesouros na terra, e quando parte, não leva nada. Então os tesouros que nós temos que acumular são os tesouros, esses tesouros do bem, essa mudança interior. Porque a prática do bem, esse exercício do bem, na missão dos espíritas, que é a de transformar o planeta, equilibrando a paz e a harmonia. A gente precisa começar de onde, meus irmãos? Dá para começar lá do Japão? É melhor a gente começar de casa, não é não? Porque se lá em casa está difícil, imaginemos lidar com os nossos irmãos japoneses, com as diferenças culturais, a língua, com todas as diferenças que nós teríamos como barreira para começarmos a mudança. Então nós precisamos começar daqui. Quando a gente fala de casa, a gente está falando da casa de morada nossa, do corpo físico, começando a mudança respeitando, utilizando-se dele devidamente, não colocando nele, quer sejam alimentos que não sejam devidos, medicações, deixando apático, parados. Isso não é cuidar do corpo físico. Nós já sabemos disso também, e hoje nós temos inúmeros profissionais oferecendo consultorias e dando dicas, e tem gratuito também demais atividades para que nós saibamos como é que é cuidar de nós, e principalmente da nossa mente. Porque a nossa mente é que faz a conexão com Deus. Porque pensamento é vida, diz Emmanuel para nós lá no livro Pensamento e Vida. E quando a gente está conectado, nosso coração está junto. E é aquilo que a gente é. A nossa vida está cheia disso, que a gente está conectado. Então, se é alegria, vamos estar vivendo esse ambiente de alegria. Se é tristeza, vamos viver o ambiente de tristeza. E aí a gente sabe que no planeta há tudo isso e mais alguma coisa, se alternando. E nós estamos captando essas vibrações. A gente precisa escolher de que lado que a gente está. Porque se nós somos espíritas, nós estamos com o Mestre Jesus. E nós estamos caminhando para um mundo evoluído. Como é um espírito evoluído? Pelo que os espíritos nos trazem aqui, Erasto está dizendo para nós. O espírito evoluído é um espírito como esse, que vem com cuidado conosco, que estamos com um número muito grande de dificuldades, e vem em 1863 para que ainda em 2024, e quiçá quantos anos ainda pela frente, nós estejamos refletindo sobre essa mensagem. E ele ainda vai dizer que a gente tem que bendizer ao Senhor, por quê? Porque Jesus nos reuniu nesse planeta. Nós fomos os escolhidos nesse caso. Escolhidos por quê? Porque estávamos mais necessitados. Precisamos do Filho de Deus para nos orientar. E aí Deus permite que ele venha.
E nós já estamos há 2024 anos dessa história e as nossas ações continuam sendo diferentes das nossas teorias. A nossa prática não tem refletido isso que a gente tem estudado tanto na doutrina espírita. Então, a fé, ela é a virtude que desloca as montanhas de Jesus. Mas quais as montanhas mais pesadas que a gente tem, se não forem essas que estão depositadas aqui nos nossos corações? Já viram quando a gente tem uma contenda com alguém, ou em alguma situação de trabalho, como que a carga é pesada para nós? E como que é difícil de desmanchar isso? Como que a gente fica, às vezes, até pensando uma forma de desfazer, mas nós carregamos no nosso coração o rancor. Nós nos sentimos insultados, diminuídos, menos favorecidos. E estamos de novo nos envolvendo na materialidade da vida. E às vezes a gente é pego naquele dia, tem muitos exemplos, inclusive de parábolas de Jesus, dizendo que naquele dia a alma foi solicitada para que voltasse à casa do Pai. As contendas continuam, viu? Lembremos disso. Tudo no nosso coração, tudo na nossa mente. Então vão e voltam conosco. É assim que nós estamos de encarnação a encarnação. Então ele pede, Erasto, que ele diz assim, arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera. É preciso que trabalheis. É preciso, se faz necessário, que nós façamos um movimento. E de agradecer a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas lembrai que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Queridos irmãos, é que nós não somos especiais porque estamos aqui na doutrina espírita. Nós somos os mesmos que estão em todos os outros lugares, com todas as dificuldades, espíritos no mesmo nível de evolução. Então nós o tempo todo estamos incorrendo nos mesmos erros. E não vamos esperar nos tornar espírito puro para falar sobre isso, para falar que nós vamos ser espíritos puros. Vamos começar a arregaçar a manga e trabalhar incansavelmente, porque Jesus diz que o Pai trabalha e Ele trabalha sempre. Nós precisamos também trabalhar, só que esse trabalho, ele é individual. É muito mais fácil do que o de Jesus, porque imagine Jesus com o número de espíritos que tem, né, para Ele cuidar, e nós só precisamos cuidar de nós, cada um de nós. E aí tem uma pergunta que o Erasto faz: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Eu vou ler a resposta para a gente finalizar, nosso tempo está dando ali. Ele vai dizer assim, reconhecê-los eis pelo princípio da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Chega a dar vergonha quando a gente ouve isso, né? Porque é tanta contenda que a gente não é tanta dissensão. Cadê esse princípio básico? Caridade. Princípio da verdadeira caridade. Entender o outro, doar-se para o outro e receber do outro o que ele tiver, Porque a gente só dá o que tem. Quem está mais avisado, quem conhecer a verdade, libertará. Então, quem está mais avisado precisa estar mais atento, porque o outro vem do jeito que ele é. E nós precisamos nos melhorar para ir de encontro ao outro. Ele vai dizer também que reconhecê-los-ei pelo número de aflitos a que leve consolo. Nós estamos fazendo isso? Reconhecê-los-ei pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Bom para a gente refletir isso, né? A gente que está acostumado a olhar primeiro para nós, para a nossa família, para os nossos mais próximos de casa e depois, né?
Reconhecê-los-eis finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e eles lhes dará a vitória. A gente sabe que tudo que a gente sai do segmento da lei divina, a gente vai ter em comum, porque a lei divina ela é perfeita e ela é a lei natural. Então tudo é regido por essa lei. Quem sai dessa lei, quem se movimenta contrário a essa lei, é quem sofre as consequências. Por isso que a gente volta através das reencarnações para voltar no lugar que a gente tirou. E nós estamos indo e voltando e tirando as mesmas coisas com as mesmas pessoas do lugar e deixando de novo fora. Porque são muitas as encarnações que nós estamos vivendo com esses que estão conosco agora. É um ajustezinho. Aí a gente diz assim, os espíritas, vamos deixar para outra encarnação. Nessa aqui não dá mais não, né? A gente já fez o que podia. Não fizemos. Porque diz o Haroldo Dutra Dias que às vezes é a 30ª encarnação que nós estamos protelando a mesma situação. Não, na próxima encarnação eu venho como mãe dele e dá tudo certo. Não deu. Pode ter certeza. Vai dar a partir do momento que nós fizermos esse trabalho interior. E é difícil, gente. Por isso que a gente vem falar aqui, que a gente precisa ouvir bem pertinho do nosso ouvido, aquilo que a gente precisa muito. Então nós estamos falando aqui primeiro para nós, depois convidando a todos nós, através da mensagem do Evangelho de Jesus e dos Espíritos de luz que nos acompanham, para refletirmos sobre a necessidade da nossa mudança, que não é para ontem, é para agora, é para sempre. Se faz necessário e o planeta urge por isso. Só mudarão as coisas no universo quando nós mudarmos, todos nós. Então, cada um cuida de si, cada dia de uma vez. E no final de cada dia, como nos lembra de Santo Agostinho lá no Evangelho, vamos fazer uma revisão daquilo que nós fizemos. E no final a gente vê o que eu posso reproduzir amanhã, repetir amanhã. O que eu não devo, que tanto que eu estou disposto a abrir mão de mim mesmo, em prol do próximo, em prol dos outros, em prol do mundo, para que eu esteja no mundo melhor. Então essa é a mensagem, meus irmãos, que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigada pela paciência de vocês.